Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão que já voltou a trabalhar pensando no derby. E olha, o foco tá completamente diferente, a mentalidade tá voltada para esse clássico. A pergunta que se impõe, Rodrigo Garro, afinal de contas, vai pro jogo? E eu vou te dar detalhes da arbitragem escalada para a partida. Você sabe quem vai apitar? Eu vou te contar. Terminou um confronto pelo Campeonato Paulista, né? A vitória sobre o Novo Horizontino, no interior do estado de São Paulo, com reservas, mesclando titulares, alguns jogadores nem viajaram. O Corinthians viajou, chegou pela manhã de São José do Rio Preto, descansou, almoçou na verdade, né? E depois de um descanso realizou algumas atividades. Jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram apenas um regenerativo e outros que jogaram menos do que isso, aí sim trabalharam, né? Juntamente com a comissão técnica, um treinamento e meio, dá para dizer, né? Seriam 2 treinamentos, o de terça e o de quarta-feira, sim, o dessa quarta-feira, um treino mais definitivo com relação a posicionamento, bola parada, a escalação do time mesmo que vai a campo. O Ramon Dias já deve ter na cabeça dele quem vai jogar, quem não vai e tudo mais, mas é um momento de posicionar, fechar, porque na quinta-feira, no Allianz Parque, às 8 da noite, as duas equipes se enfrentam. E algumas questões a gente sabe, outras nem tanto, quando a gente vai montar esse time. Por exemplo, alguns desfalques, algumas ausências já são claras nesse jogo. A do volante Maicon, a do zagueiro Gustavo Henrique, a do lateral Mateuzinho, eu diria que é praticamente certa. Mas assim, vamos colocar ele numa condicional, numa dúvida aí de que ele possa aparecer de repente no banco de reservas, né? E aí o Léo Maná, né, deve ser fixado ali na lateral, até porque o Jacaré tem apenas esse último jogo aí no profissional, ele que tem 17 anos apenas. Então, Mateuzinho não jogando, joga o Léo Maná, mas eu colocaria na condicional. De qualquer forma, não acho que o Mateuzinho comece. Então o Mateuzinho, se for relacionado, vai ficar no banco de reservas. A tendência mesmo do Léo Maná, o Gustavo Henrique e o Maicon realmente estão fora. E a questão que fica está sobre Rodrigo Garro. A questão é que o Rodrigo Garro está trabalhando intensamente, não só a partir de domingo. Do último domingo ele vem trabalhando com o grupo de jogadores, só que teve um confronto na segunda-feira. Então assim, ele trabalhou com quem não viajou na segunda-feira ainda, trabalhou na terça-feira, vai trabalhar na quarta-feira. Ele já vinha trabalhando de forma separada, acompanhado por fisioterapeutas, na parte interna do clube, mesmo a campo, isolado do grupo de jogadores, mas aí desde domingo, né, trabalhando constantemente com o grupo. Então assim, dá pra gente dizer que o Garro ainda está no processo de retorno, mas fosse uma final de campeonato, eu diria que ele jogaria. A questão não é uma final de campeonato, mas é um derby. É um clássico em que você depende do que o Emiliano diz, o principal jogador do elenco. Eu não sei se ele é o principal, porque eu acho que ele rivaliza aí, né? Que, enfim, não jogou ainda esse ano, né? No ano passado dava para dizer que ele era o maestro do time, mas Hugo Souza, Yuri, Memphis foram jogadores amplamente destacados. Mas o Garro talvez seja realmente a cereja do bolo, né? E nessa temporada não é diferente, né? Você tem o Coronado quebrando galho em alguns momentos, né, cumprindo a missão, né, sendo um bom jogador. O Thales muitas vezes caindo por dentro, o Memphis jogando de 10. Então, assim, várias maneiras de você compor aquela ausência. Quando o Garro tá em campo, o corintiano fica tranquilo porque sabe que ali tem dinamismo, tem intensidade, tem finalização, tem armação de jogadas. Mas, assim, dificilmente ou praticamente impossível, pela experiência, por acompanhar, que o Garro começaria essa partida. Então ele recuperado fisicamente, banco de reservas para ganhar alguns minutos no segundo tempo. E olhe lá, caso não precise, ele nem precisaria entrar e aí sim estaria sendo preparado para o jogo contra o São Bernardo, mais alguns jogos do Paulista, para o dia 19 o Corinthians jogar o jogo do ano, né? Que é a primeira fase eliminatória da Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Então assim, o Garro, ele tá apto, eu poderia dizer. Ele tá apto. Ele está treinando com o grupo, já vem treinando há alguns dias, está respondendo bem, então a ideia é que ele esteja apto para um clássico. Só que é um jogo pesado, né? É um jogo decisivo, sempre é um jogo importante, é um jogo que tem... e assim, sabe-se lá, e isso é do jogo, tá? É do futebol, lamentavelmente. Então não tô aqui incitando nenhum tipo de coisa, tá? Mas sabe-se lá de que forma os rivais também utilizariam aquilo que ele passou, aquele drama na Argentina, né? Com aquele acidente, quando ele tivesse para entrar em campo, no aquecimento e tudo mais.
seria muito mais fácil se o Galo voltasse na Neoquímica Arena só com torcida. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse clássico, desse derby maravilhoso, quinta-feira, entre Palmeiras e Corinthians, um jogaço pelo Campeonato Paulista. E o Corinthians tem alguns desfalques, mas eu quero falar um pouquinho do Rodrigo Garro, que segundo as informações que a gente obteve aqui no canal, o camisa 10 corintiano está 100% recuperado e fica à disposição do técnico Ramon Dias. Estava com uma lesão no joelho, né? Acabou se recuperando, já está participando do treinamento e está à disposição. Então, se ele joga contra o Palmeiras ou não, depende, é somente do treinador Ramon Dias, de toda a parte da comissão técnica que decide, né? Também acabou-se, no final do ano passado, né? O Rodrigo Garro acabou se envolvendo em um acidente na Argentina, né? Acabou, né, vitimando uma pessoa e veio a lesão, ele sofreu a lesão quando retornou da Argentina, né? Prestou todos os esclarecimentos possíveis na Argentina e quando retornou sofreu a lesão, então ele não estava bem na parte física, né? Que estava se recuperando de lesão. E também não estava bem na parte psicológica. Rodrigo Garro teve que passar por tratamento psicológico, né? Muito abalado, né? E tratando a lesão, então as duas coisas aconteceram no mesmo tempo. E por isso o meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro, ainda não jogou na temporada 2025. Agora, eu acho o seguinte, jogar contra o Palmeiras na quinta-feira, amanhã, acho uma estreia na temporada 2025 perigosa. Perigosa por quê? Vai jogar fora de casa. Um derby é sempre muito pesado, todo mundo quer ganhar. Palmeiras jogando em casa, com uma só torcida. Então acho um jogo difícil pro Rodrigo Garro estrear na temporada. Pra mim, na minha modesta opinião, o Rodrigo Garro deveria estrear domingo na Neoquímica Arena contra o São Bernardo. Por quê? Porque o Corinthians joga em casa com toda a sua torcida. A torcida do Corinthians é uma torcida acalorosa, é uma torcida que apoia, é uma torcida que dá carinho ao jogador. Então o Garro está voltando no momento que o Corinthians tem jogos muito importantes. E já dia 19 de fevereiro, o Corinthians faz sua estreia contra a Universidade Central da Venezuela, na pré-Libertadores. Então o jogo o Corinthians não pode perder em hipótese alguma, né? Então, se pra mim o Rodrigo Garro fizesse apenas alguns minutos contra o Palmeiras, já seria suficiente, só para começar a dar ritmo de jogo. Porque treino é uma coisa, jogo é outro. Ele é totalmente diferente. Então já conseguia dar um pouquinho de ritmo de jogo pro jogador, mas assim, no segundo tempo, não entrar jogando, sinceramente eu não colocaria. Deixar para jogar, para estrear na temporada 2025 contra o São Bernardo. E hoje, o Corinthians já... Hoje não, quinta-feira amanhã, o Corinthians tem 2 desfalques, certo? Quem são? Quais são? Gustavo Henrique, zagueiro, e o meio-campista Maicon, jogadores machucados, não jogarão amanhã diante contra o Palmeiras. Mateuzinho, a informação é Mateuzinho, quase os 90% que ele estará fora também, que ele não está ainda 100% recuperado de lesão, mas na última hora ele pode ser aí um banco, entrar no segundo tempo, entendeu? Mas praticamente o Corinthians terá aí certo já Gustavo Henrique e Maicon. E Mateuzinho é dúvida para o jogo da manhã. Então o Corinthians está se preparando, está jogando, tem uma sequência boa de vitória, né? Um time que tem 15 pontos, então praticamente classificado do Paulistão. Então o Corinthians tem tudo para fazer um grande jogo com o Palmeiras, fazer um grande enfrentamento fora de casa. E se eu fosse
a comissão técnica do Corinthians não escalaria o Rodrigo Alves de titular. Só no segundo tempo colocar para dar uma rodada, umas minutagens. Mas o jogo importante mesmo para o Corinthians é dia 19 de fevereiro contra a Universidade Central da Venezuela. Gente, a equipe de arbitragem amanhã para o jogo Palmeiras e Corinthians. Árbitro Rafael Klaus. Assistente Danilo Manes e Alex Ang Ribeiro. No VAR, quem vai uma das melhores VAR que tem aí é a Daiane Muniz. Todo mundo tem rasgado elogios, que ela tem feito um trabalho espetacular. Então tem tudo para amanhã ser um grande jogo. O Corinthians vai jogar com força máxima, Palmeiras com força máxima, os dois times interessados na vitória. E sem falar do grau de dificuldade, é um derby. Palmeiras e Corinthians é um jogo à parte. Palmeiras e Corinthians é um jogo diferente. Corinthians acabou perdendo aí para o São Paulo nessa temporada. O Corinthians tem apenas essa derrota. E aí muita gente acabou criticando. E quando pegou um time de igual para igual, o Corinthians não aguentou o enfrentamento com o São Paulo. E o quarteto do São Paulo acabou dominando o time do Corinthians. Amanhã o Corinthians entra com isso na cabeça. Precisa dar uma resposta ao torcedor. Então amanhã, se perder de novo, então vai falar, o Corinthians não ganha clássico. Então é um jogo muito importante para o Corinthians. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer pelo apoio. Desculpa. E pedir vocês que deixem um comentário no vídeo, deixem sua inscrição no canal e deixem aquele like. O like é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.